pessoal, tudo bem? Fiz um vídeo sobre o início da quarentena, sobre como sobreviver ao isolamento social. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as consequências, né, do que a gente já viveu nesses 2 meses, tanto para nós quanto para nossas famílias, de uma forma que consiga abranger um pouquinho da nossa realidade aqui. Então a gente ainda não sabe quando esse isolamento social vai ser encerrado. A gente precisa estar se readaptando e enfrentando ele todos os dias, né? E parece que vai ficar por mais um tempo, né? Então, com todos os eventos cancelados, os estabelecimentos fechados, as escolas fechadas, isso tudo fez uma reviravolta aí na vida das famílias, né? A partir do início da quarentena, muita coisa mudou. Como eu trabalho num serviço essencial, eu já voltei na primeira semana de abril, mas totalmente readaptado para o nosso trabalho ser protegido, né? Proteger tanto nós como trabalhadores e as pessoas que a gente atende, de uma forma que a gente está reaprendendo a viver, né? Reaprendendo a conviver de uma forma segura. Basicamente, não é todo mundo que conseguiu voltar para o trabalho, teve algumas empresas que fecharam, outras que adotaram o home office, nada mais é do que trabalhar de casa, e tudo isso teve efeito, né? Tudo isso causou um efeito nas nossas famílias. A realidade do povo brasileiro, na qual eu me incluo, é que a gente precisa trabalhar para garantir o nosso sustento. Então, o mínimo, né, o básico com moradia e alimentação, sem isso a gente não consegue viver. E nesse 1 mês e 28 dias de quarentena, o que a gente já percebeu foi que algumas famílias perderam a única renda, ou uma delas. Isso já abalou emocionalmente essas famílias. As pessoas com a saúde mental debilitada, é bem complicado, né? Porque isso ativa a ansiedade, acaba deprimindo as pessoas por conta disso, porque tem um desespero, né? Um desespero dos dois lados, com a saúde e com o sustento da família. Então as pessoas ficam angustiadas porque tem medo de pegar o vírus, passar para alguém que ama e acontecer o pior, ou preocupações com dívidas que estão acumulando, até mesmo aquele sustento mensal, né? Aquele sustento do nosso dia a dia. Então a gente não teve tempo para se adaptar. Em apenas 2 meses nós vimos como é difícil viver com esse medo diariamente. Então a gente reaprendeu a viver com esse medo, né? Porque não tem como se isolar 100% o tempo todo. A gente ainda precisa ir no mercado, a gente ainda precisa ir na farmácia, no hospital. Nós dependemos, né, do alimento, do remédio, do atendimento médico. A gente não consegue 100% suprir as nossas necessidades sozinhos. A gente depende um do outro, a gente depende do trabalho um do outro. Para a nossa sociedade ser confortável, né? A gente precisa disso. Saneamento básico, a gente precisa de coleta de lixo. Então, todas essas coisas afetam o bem-estar coletivo como um todo, né? E, além disso, falando agora um pouquinho sobre os relacionamentos, teve 2 pontos. Teve as famílias que não conseguiram mais se encontrar, né, para evitar a circulação do vírus. Então, começaram a fazer mais o uso da tecnologia, né, com ligações e reuniões, para que a família continuasse tendo contato um com o outro, né? Para idoso não se sentir abandonado, para a gente não se sentir sozinho o tempo todo, a gente, querendo ou não, vai sentir falta, né, daquele almoço, daquela convivência, né? Quem quis fazer festa e não conseguiu e não pode, enfim. Tudo isso machuca, né? A saudade machuca. Mas falando agora em contrapartida das famílias que nunca passaram tanto tempo junto, né? Isso também é uma questão que a gente vem observando, que como não tem mais aula, então as crianças e os adolescentes estão em casa. Coisa que a gente não via antes, porque tem adolescente e tem criança que tem uma agenda tão cheia fora de casa que eles não sabem o que fazer em casa. Então, era de segunda a sábado com cursos e atividades extracurriculares, e os pais sempre trabalhando fora. Então, agora muitos desses pais estão em casa, né, trabalhando de casa. Então, essa convivência toda, praticamente nunca tiveram nessa geração. Nunca passaram tanto tempo juntos. E, além disso, eu escuto assim os pais falando: eu não sei mais o que inventar para esse menino. Não sendo nada perigoso, né? Tem que deixar a criança ser criança.
E às vezes até as menores ali, tu tenta planejar uma brincadeira para ela e ela quer brincar de outra coisa. Então a gente tem que deixar ela fluir essa criatividade, essa imaginação, para que ela consiga viver a infância dela também, nem que seja dentro de casa, que ela tem que entender que não pode sair muito. Se a gente tentar controlar 100% do dia, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta mesmo. Então a gente precisa dividir um pouco as tarefas, né? A gente precisa dividir um pouco o que é da criança fazer sozinha, deixa ela fazer sozinha, e o que você precisa estar presente, esteja lá por ela. Então são tantas novidades, aula online, reunião, tem que ligar para pai, tem que ligar para mãe. A tecnologia veio com tudo na nossa vida agora. Precisa de alguma maneira ainda se conectar com o mundo lá fora, não tem como ficar só dentro de casa, mas de uma forma que seja segura. Então, pela internet tá todo mundo vendo como isso virou necessário, né? Então, isso que aconteceu na nossa vida desacelerou o ritmo de uma forma muito grande. Todo mundo vinha num ritmo de mundo muito acelerado, muito dinâmico, que quem dorme menos ganha mais dinheiro, trabalhar, estudar, 3 turnos, 2 turnos. Muitas pessoas estavam fora de casa em busca desses sonhos, né? Então, simplesmente tudo parou e tivemos que voltar para casa. Então, tudo isso aconteceu, todo mundo teve que parar, nem que seja para colocar uma máscara, né? Tu tem que parar aquele 1 segundo ali para lembrar que tu tem que ir de máscara, tu tem que se proteger. Nós não tínhamos ideia que uma pneumonia viral lá na China iria poder chegar na nossa casa, causar essa doença tão horrível em nós, em quem nós gostamos, em quem nós amamos. O foco não é muito assim sobre quem acredita ou quem não acredita, né? É só uma questão da gente ter esse zelo, esse amor para continuar se cuidando, para continuar protegendo quem a gente ama. De deixar aqui também a minha demonstração de respeito para todo mundo que perdeu alguém que amava para essa doença horrível. E infelizmente é algo que a gente não consegue controlar o tempo todo. Vamos continuar nos cuidando, vamos continuar cuidando de quem a gente ama e transmitir pensamentos bons para essas pessoas. O que dói muito a gente ver é que a gente não consegue nem dar o último adeus para a pessoa, né? A família não consegue nem se despedir. Acredito que vale aqui a reflexão sobre um pensamento que está me ajudando a passar por esse isolamento social. Assim, é algo que eu estou refletindo sobre como que eu estava antes do isolamento social, como que estava a minha vida um pouquinho antes da quarentena. Então ali, tenta lembrar um pouquinho de fevereiro ali. Por exemplo, a gente estava dando o devido valor para as pessoas que a gente ama, a gente estava disponibilizando do nosso tempo para essas pessoas, a gente estava dizendo o que a gente estava sentindo. Então a gente tem que, nesse momento que a gente está parado e tendo essa chance de pensar, a gente tem que ver se a gente estava sendo pessoas agradáveis, né, umas para as outras, ou a gente estava vivendo no automático. Então, eu acredito que vale pensar um pouquinho sobre isso e ter um pouco mais de gratidão sobre o que a gente tem. Só acho que a gente tem que ter um momento de reflexão se a gente vai querer mudar alguma coisa depois, quando a gente puder abraçar as pessoas novamente. Mas para falar um pouquinho mais dessa perspectiva de futuro que a gente precisa ter, a gente tem que pensar que às vezes o milagre são as pessoas boas com corações gentis. Então, fazer uma gentileza para quem a gente não conhece também é algo muito gratificante, mas também a gente precisa ser gentil com quem a gente conhece. Então, vamos ser gentis com cada pessoa que a gente tiver contato, presencial ou online, ou pela internet. Vamos sim fazer planos para depois colocar cada um em prática. Enquanto não passar a quarentena, a gente tem que ser grato pela nossa vida hoje e viver da melhor forma possível. A vida, ela tá passando, com a gente aproveitando ela ou não. Então, vamos valorizar o que a gente tem hoje, para que quando tudo isso acabar, a gente consiga viver de uma forma ainda melhor. Então, como a gente ainda não sabe quanto tempo esse isolamento ainda vai durar, a gente precisa ter maneiras de enfrentar ele, né? Então,
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você acha que vai fazer bem escutar. E muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que todos nós passamos por essa fase ruim e que lá no final a gente possa olhar para trás e ver todo o aprendizado que ficou. Muito obrigada.